Olá, olá, bom dia. Olho eu, você e um café mais cedo, um pouquinho mais cedo. Agora com as coisas todas funcionando, a gente consegue já nos horários melhores estar aqui chegando para essa reflexão com vocês. E hoje vai ser uma reflexão que eu vou pegar um pouquinho o nosso guia, o nosso livro ao qual pode nos ajudar a um discernimento melhor e até entendermos sobre algumas coisas. Você sabe qual é o nome do filho pródigo? Daquele guia, o guia universal que nós falamos? E é engraçado que existem histórias que são contadas ali, que é para que nós possamos entender, e que elas citam o nome, né? O fulano, a ciclana, certinha. E por que tem alguns que não tem esse nome? E como que a gente pode descobrir esse nome e como podemos entender melhor o que é? Então, ontem eu estava junto com um grupo numa reunião fechada e nós estávamos falando sobre algumas coisas e até caímos no ponto desse filho pródigo. Bom dia, meu amor. E a ideia de saber o seu nome, reconhecer essa pessoa, é muito interessante. Então, fica aqui, porque eu vou te dar o nome dele. E fica aqui, porque sabe todo aquele contexto que você já ouviu sobre o que era, como era. Eu conheço essa história de cor e salteado. Talvez não dessa forma. Talvez não com esse entendimento. E talvez você nunca viu ou até não percebeu que estava escrito aqui o nome desse pequeno. Mas vamos lá. Na verdade, a ideia é trazer uma realidade diferente. E é engraçado que nós vemos as histórias, as parábolas, e elas são escritas, os quais são atemporais. O atemporal, você pega lá atrás, quando iniciou as primeiras as inscrições, até nos dias atuais você consegue dar contexto da mesma realidade. E agora eu vou ler um pequeno trecho para que a gente possa se relembrar, né? Porque muitos de vocês talvez vai falar, eu já sei isso de cor e salteado. E depois vai ser só uma explanadinha para que você possa perceber e entender que o nome tá aqui rapidinho e fácil. Só que lembra aquela história de que é para ouvindo não ouçam e vendo não vejam? Então, é isso aí. Essa é a história. Você tem que estar um pouquinho mais conectado. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Nós temos a história qual Jesus contou, não é? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: dê-me a parte da herança que cabe a mim. E então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. Ali esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Foi então até um dos habitantes, o qual mandou ao seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que lhe davam aos porcos. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem e comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar e irei até meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e já não mereço ser tratado como filho. Trata-me como um de seus empregados. Levantou-se e foi ter com seu pai. Saber de cor e salteado. Mas continua aqui que agora eu vou te falar uma coisa. Nós temos um ciclo. A grande maioria de nós estamos com uma identidade formada, que é tudo o que nós temos percepção sobre nós mesmos, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos modelos mentais, os quais nos apresentam como eu sou, como a minha pessoa. Isso é uma identificação, a nossa identidade. Identificação e identidade. E o que acontece? Existe um ciclo que é o que dita como está a sua vida hoje. A identificação, minha identidade, o qual eu tenho percepções, crenças, modelos mentais, eu tenho a minha percepção de tudo que está ao meu redor. Aí eu tenho a ação e depois reação. Então eu passo por 3 fases. Identificação, que é a minha identidade. Da minha identidade eu passo para a ação, porque é tudo de acordo com o que eu penso e me modelo. Tenho as minhas crenças. E aí, da minha ação, eu passo para o meu resultado. Então, é um ciclo direto. Bom, mas o que tem a ver com o filho pródigo isso? Vou te falar. Que na verdade nós vamos descobrir o nome dele. Essa é a ideia. E o que acontece? Quando essa identificação acontece, nós criamos uma inconsciência. E o que acontece? Na inconsciência, a nossa mente trabalha fazendo com que nós não mais tenhamos a percepção da verdade. E sim, ela só faz com que tudo o que eu penso seja o ponto de verdade. E o qual tudo que vai de contra o que eu imagino sobre mim não passa de verdade. Então ela vai podando, ela vai descartando todas as coisas que se chegam a mim e que não fazem parte das minhas crenças, dos meus modelos mentais e da minha identificação, que é a minha identidade. O filho pródigo aconteceu isso. Ele não enxergava o que estava dentro da realidade dele, do que era a verdade do que ele vivia. Aí ele se identificou de uma coisa, que ele tinha direito a mais, que ele tinha direito a desenvolver outras coisas, que ele tinha direito a fazer outras coisas. E nesse ponto é onde ele pede para que dê a parte da herança para ele e ele quer sair ao mundo, voar, né? Criar asas. E o que é engraçado? Depois disso, essa inconsciência, a falta de consciência, a inconsciência, você sabe o que é, certo? Quando alguém sofre um acidente, a primeira coisa que fala: e aí, tá tudo bem? Ele tá consciente? Então, consciente tá dentro do que é a sua percepção real. Inconsciente não sabe o que está acontecendo. Não tem a verdade dos fatos. E essa inconsciência, ela cria a insatisfação, que é o que o filho pródigo estava tendo. Ele era insatisfeito com tudo que ele tinha, mesmo tendo muito. Hoje, talvez você esteja insatisfeito com tudo que você tem, mesmo que você tenha muito. Talvez você pode até pensar: poxa, mas eu não tenho nada. Agora, o seu nada
será que não existe alguém que para ele o seu nada seria incrivelmente tudo? Pensa sobre isso. Porque nós sempre olhamos aquele que está lá em cima, muito longe, porque nós somos moldados a fazer isso. Mas se você olhar para o lado, um pouquinho mais para trás, será que não tem pessoas que louvariam a Deus por estar nesse lugar do nada que você coloca? E aí essa insatisfação, você sente a ausência das coisas. Mesmo tendo tudo, o filho pródigo sentia a ausência de quê? De viver mais, de estar em outros lugares, de ter a sua percepção. E na sua partida, ele foi para as terras distantes. Lá, tão distante. E aí lá, ele esbanjou tudo que ele tinha. Com tudo que ele tinha direito. Direito em quê? Conforme ele pensava, conforme ele imaginava, conforme ele tinha as crenças dele montadas e os modelos mentais. Ah, mas o pai criou os 2 filhos iguais? Sim. Mas você tem isso dentro da sua família, dentro dos seus próprios filhos, dentro de você com os seus irmãos. Mesmos ensinamentos, mesmas formas de agir, crenças e modelos mentais totalmente diferentes. Então, isso acontece, não tem como. E aí, vivendo disso, ele esbanjou tudo e perdeu, né, tudo que tinha. Nessa situação de perder tudo que tinha, ele começa a passar por uma outra fase que nós saímos da insatisfação, que ela vai ficando cada vez mais carregada, e aí nós viemos para o ponto da inveja. Então nós temos a identificação, depois nós temos a inconsciência, da inconsciência nós passamos para a insatisfação, da insatisfação nós viemos para a inveja. Ah, mas o filho pródigo não invejou. Sim. Esqueceu que quando veio e assolou a grande fome na região e ele foi trabalhar para alimentar os porcos, ele invejava o alimento deles. O que os porcos comiam era inveja. Ele estava ali querendo o que não pertencia a ele, querendo o que era do outro. Nós temos isso, não é? Nós vemos uma pessoa que tem uma coisa, a gente inveja aquilo. Ah, eu queria ter aquilo. Eu queria ter um carro como esse. Meu vizinho aparece com algo diferente. Ah, esse carro é muito bonito. Eu queria ter um mais melhor. Ou igual aquele. Então, perceba que a inveja já acaba vindo e fazendo com que foquemos a nossa vida em algo externo. Algo que realmente é a nossa identificação, a nossa insatisfação sendo ampliada, expandida a ponto de começarmos a invejar tudo que é externo, como ele fez aqui. Como o filho pródigo fez. Ele invejou a comida dos porcos. Aí, o que acontece? Nesse momento, alguns de nós começam a ter algo que nós chamamos de introspecção. A introspecção é olhar mais para dentro do nosso íntimo. Não para dentro do nosso íntimo, dentro do nosso corpo, do coração, pulmões, nada disso. Mas para dentro da nossa realidade, da nossa conexão verdadeira. Da nossa conexão verdadeira. Isso nós começamos a ir assimilando as informações, que é quando ele começou a pensar que, poxa vida, lá eu tinha tanta coisa. Sabe quando você conversa com algumas pessoas que reclamaram sempre da vida e elas se encontram numa situação um pouco mais pesada, uma adversidade de verdade, e ela fala pra você, nossa, era tão bom ali e eu não percebia.
quando você está dentro do seu relacionamento e você acha que não é bom, e aí o seu companheiro ou sua companheira chega pra você e fala assim, ó, tá bom, eu não quero mais, eu vou sair fora, vou pular do barco. E aí você fala, opa, calma aí, não é assim. Aí você começa, ela te liga na introspecção rapidinho. Aí você começa a pensar que, poxa vida, é bom ali. Eu não tô dando valor. Eu não olhei o que eu tinha que olhar. Eu não me atentei no que eu tinha que me atentar. No meu trabalho acontece isso. Nas minhas conexões com outras pessoas acontece isso. E aí, da introspecção, que é onde você começa a olhar mais para dentro, entender tudo o que está acontecendo, nós passamos para um ponto da inerência, que é a descoberta de tudo aquilo que nós tínhamos. Ele era, sim, muito bom, e que tudo já estava em nós. Ele viu isso, por isso ele quis voltar, por isso que ele entendeu o que era. Por isso que ele entendeu que tudo que ele tinha já era, sim, muito bom. E que ele não deu valor algum. Por isso que ele quis voltar, mas na volta, já tendo descoberto, né, ele já começou o ponto da descoberta, que é esse ponto da inerência, ao qual ele compreendeu que tudo aquilo que ele vivia era muito bom. E que agora voltando, ele até não se achava digno de algo, mas ele queria ainda permanecer dentro daquele estado de consciência. É louco isso, né? Pô, e não falei o nome dele ainda, né? Porque eu falei que a gente poderia descobrir o nome dele aqui. Mas daqui a pouquinho eu já solto pra você. Fora isso, quando ele tá nesse ponto que ele sai da introspecção, ele sobe para o ponto da descoberta, ele está fazendo um caminho inverso. E aí nessa descoberta, que é a inerência, ele vem para um outro ponto que é a iluminação, que é deixar o ponto de realmente a abundância que existe em você ser colocada para fora. Que você sabe e entende que você realmente é muito mais do que isso que você enxergou em reflexo no seu espelho. Que você realmente tinha muito mais do que você julgou com a sua mente ter, e que agora com outras lentes mais limpas, mais cristalinas, você entrega uma percepção diferente. Que talvez até o ponto que eu falei para vocês da identidade, que é a identificação com o seu eu, a sua ação e o seu resultado, você começa a fazer com que essa ordem crie uma outra situação aqui, diferente, separada delas, que seria a sua consciência. Um estado de consciência, não de inconsciência, de consciência. Que aí você se separa de toda a sua identificação do seu eu, que você acha que o seu umbigo, né? Fica olhando para o seu umbigo, então você para de olhar para o seu umbigo, entende que você é muito mais do que isso, e a partir desse ponto consciente, sem identificações, você não vai ter um rótulo de identidade. E as suas ações vão ser motivadas por uma outra visão, um outro perfil. E disso tudo, os seus resultados serão diferentes. Então eu estou te entregando que o pulo do gato aqui do filho pródigo é que reclamamos muitas vezes sem razão. O que achamos que é problema, por falta de enxergarmos com lentes corretas, não conseguimos ver que o problema não é o ponto que nós achamos ser o problema, e sim a forma que nós olhamos para ele. Sim. Que nada é bom ou ruim, lembra? É nós que vamos rotular isso. Tá, e o nome do filho pródigo? A Bíblia coloca sempre um nome direto.
E quando ele não aparece explicitamente, como é o caso dessa história, dessa parábola, ele acaba vindo de encontro com você. Você coloca o seu nome aqui. Só que o que é interessante de tudo isso? Veja em qual ponto do ciclo que você está. Você se identifica com o que você é? A sua forma de ser, cheio de razão, achando que você é detentor de todo o conhecimento do universo, mas está aí, nesse ponto que você está hoje? Aí, através dessa identificação, você acaba sendo uma pessoa inconsciente? Ou você já está no ponto de inconsciência gigantesco a qual a insatisfação está tomando o seu tempo o tempo todo? É o reclamão? É o insatisfeito? É o que bota defeito em tudo? É o que alguém faz um alimento com amor para você e você só fala, tá bom. Ou, podia ter colocado um pouquinho de sal a mais? Eu fazia assim. Você identificou com alguém? Ou se você não identificou com alguém, esse alguém pode ser você. E aí, através desse ponto que você já passou por alguns degraus, a insatisfação profunda já começa a ter inveja. E aí? Tá invejando alguém? Tá tendo vontade de ter o que alguém tem? Aquela casa? Aquele carro? Aquela mulher? Aquele homem? E aí? A inveja, ela toca em qualquer ponto. Ou você já está numa outra parte do ciclo que nós passamos por todo esse giro, sendo um filho pródigo. Passamos do ponto da inveja para a introspecção. Aí da introspecção já começamos a pensar um pouco mais que talvez não sejamos tudo isso, entender o que realmente é o certo ou o justo. Começamos a ter as descobertas, daí a inerência vem se apresentando. Aí depois desse ponto da inerência que se apresenta, a gente começa a entender que nosso estado natural é completamente diferente. E quando você vê, a iluminação aparece, te deixando pleno. E qual é a ideia de tudo isso e até mesmo dessa parábola contada? Que não importa qual o ponto do ciclo que você está, ou se você está caminhando para baixo, minha identificação, minha inconsciência, minha insatisfação, minha inveja. Só que seja no ponto que você estiver, mude a rota. Comece o seu ponto de introspecção, depois vá para a inerência e depois vá para a iluminação. Suba o nível. Isso a gente sempre brinca, né? Sobe o nível. Então, sobe o nível de tudo que você estiver fazendo. Na sua vida, na sua forma de ser, na sua forma de entender, na sua forma de compreender as coisas. Suba o nível da sua vida. Mas eu subi o nível. Tem algumas pessoas que não vai gostar. Simples assim. Mas meu melhor amigo não vai gostar. Amigos que só brilham e são simples
pedras de vidro refletindo a luz de outros não servem para nada. Amigos são como tesouros que realmente encontrando nós vamos cultivando e fazendo com que essas amizades floresçam. E aí você pode viver um estado de iluminação, estando num nível melhor, entendendo e compreendendo que tudo que você sabe sobre você, você pouco sabe sobre você realmente, e que você pode sim ter uma vida diferente, uma ideia diferente, e até mesmo reconhecer que tudo que você tem ou que você acabou deixando um pouquinho para trás é tudo o que você tinha de mais precioso. Entenda isso, compreenda isso, perceba tudo o que nós falamos. E o nome é o seu. E o nome é o meu. E o nome é dos seus amigos também. Talvez agora, quando você olhar para alguém, você vai pensar, poxa, onde ele está? Ou então, quando você se olhar no espelho, você vai pensar, e aí? Em que ponto eu estou? Pensa nisso. Esse é o nosso primeiro café de fevereiro. Eu, você e um café. Ao vivo é a nossa ideia, todo dia de manhã. Um pouquinho mais cedo para que a gente possa ter uma reflexão um pouquinho mais profunda. Um ótimo dia. Faça do seu dia um dia esplêndido. Aproveite todos os momentos, todos os detalhes. Viva a sua essência.